Boa noite, estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, aqui do campus Natal Central. Meu nome é Ricardo Machado e essa aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros, né, mas em especial sinistro de incêndio. A gente hoje vai tratar, do cálculo de tubulação, tá? Nesse primeiro momento a gente vai fazer um estudo aqui sobre fundamentos aí da mecânica dos fluidos. E no segundo horário a gente vai aprender a usar uma planilha de cálculo do Excel, tá? Para especificar a bomba. Vou receber aqui a Lauana. Quem chegou aí, chegou agora, tá aí no chat o link. E chamar, tá? Hoje é dia 17 de setembro de 2021, a gente está aqui na nossa semana 7, né? Lembrando que são 10 semanas esse componente. E as tarefas estão abertas aí. Quem não fez ainda das primeiras 5 semanas, faça, né? Que a gente precisa fechar o primeiro bimestre, o equivalente ao primeiro bimestre. E as outras tarefas, de qualquer forma, elas ficam abertas até o final, tá? Chegou mais um colega agora, vou botar de novo o formulário aí no chat. Então vamos lá, se animem, viu? Quem está dormindo aí, já vou mandar agora um escoamento turbulento aqui para vocês se acordar aí, se mexer um pouquinho. Estão me vendo bem agora? A câmera tá travando ou tá boa? O som tá bom? Iluminação, tudo? Sim, professor. Diga aí, melhorou, Miguel, a imagem agora? Tá, mas ainda tá, mas melhorou. Ela tá como? Travando ou tá pixada, assim? Pixada. O áudio chega bom? Sim, o áudio tá ok. Pronto, então tá, não se preocupe preocupe com a minha imagem aqui, vocês têm que ver. Pronto, tá bom? Talvez seja lá só a internet do Miguel, vamos ver. Para os outros agora aí tá chegando. Pronto, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o link da chamada. Sim, já coloco já. Só um pouquinho. Deu um probleminha aqui, link da chamada. Só um pouquinho que eu compartilhei o arquivo errado, tá, gente? Deixa ele abrir. Enquanto isso, eu vou abrir o PowerPoint. Essa imagem que vocês vão ver aí é da planilha de cálculo. A gente vai usar depois do intervalo, tá? Eu mandei para vocês no WhatsApp essa planilha também. E deixa eu abrir aqui a PowerPoint, que eu tinha fechado, projeto de tubulações. Ele carrega, vocês dão uma olhada aí no visual dessa planilha. Pronto. Aqui. Deixa eu compartilhar agora. Parar esse compartilhamento aí da planilha. Agora sim, compartilhar PowerPoint. Agora sim. Vamos lá, enquanto abre. Ok, abriu aí, né? Vou maximizar aqui a tela. Então vamos lá, vamos em duas partes, tá? Essa primeira parte são os fundamentos aí da mecânica de fluidos. Na engenharia mecânica a gente chama de mecânica de fluidos, MecFlu, uma disciplina temida da engenharia. E na engenharia civil o pessoal chama de fenômenos de transportes. Ah, mas isso é a mesma coisa, tá? A gente vai estudar aí fluidos, escoamento, perda de carga, para equacionamento aí de tubulações. Então, vamos começar pelo começo. O objetivo dessa nossa aula é conseguir projetar uma torneira como essa daí, na verdade não tem esse nome popular, né? Mas é uma tomada d'água, tá? Eu vou ter ali uma válvula de globo, que é o meu hidrante, tá? O hidrante basicamente é isso, uma tomada d'água. Nessa torneirinha, não é uma torneirinha qualquer, não é uma aguinha só para eu escovar o dente, tá? Escovar os dentes, não. Dali tem que sair uma pressão e uma vazão que me dê conta de apagar
de resfriar, né, a energia, né, de um incêndio, tá? Então, dependendo do meu tipo de edificação, eu vou precisar de um pouco mais de água, um pouco menos de água, tá? Mas, de qualquer forma, vou projetar isso. A gente tem também no hidrante, a gente já assistiu nas outras aulas, né? Os acessórios, somente essa tomada d'água aí não me resolve. Eu não vou poder pegar a aguinha com a mão ali, pegar a aguinha com um copinho, né? E jogar no fogo. Eu preciso ter os acessórios, uma mangueira, uma chave de conexão e um esguicho. A mangueira sem esguicho também não funciona. Ela vai sair, a água cai no seu pé, não consigo projetar ela. Com um esguicho eu consigo projetar ela a 5 metros de distância do bico da mangueira. Então tem que garantir isso. Esse abrigo, a gente já estudou também, ele pode ser instalado até 5 metros de distância do hidrante. Nesse caso aí, o hidrante está instalado dentro do abrigo de mangueira e do abrigo dos acessórios. Tá? E ali eu tenho duas informações da norma, tem algumas informações da norma, né? Mas essas 3 informações principais ali. A bitola mínima da tubulação, 50 milímetros, 2 polegadas, tá? Se lembra que era o tamanho do dedo do rei da Inglaterra. Quando morria o rei era um problema, porque a gente perdia o parâmetro, mas é 25,4 milímetros uma polegada do rei. Ok? Do rei Ricardo, do coração do leão aqui. Então, 2 polegadas vai dar 50. Então, normalmente a gente usa tubulação de 65, que é 2 polegadas e meia, tá? 65 milímetros aí, tá? E, claro, ali tem a informação também da altura dessa torneirinha aí, da altura do hidrante, entre mínimo de 1 e máximo de 1,5 metro em relação ao nível do piso acabado. E também fala aí de que a mangueira tem que ter um comprimento de 30 metros. Normalmente a gente utiliza 2 mangueiras de 15, tá? 2 lances, chama de lance de mangueira. Então o objetivo é esse, mas para essa água sair ali na pressão e na vazão que eu quero, na pressão e na quantidade, vamos dizer assim, que eu quero, vazão é litros por minuto, né, ou metros cúbicos por hora, ou metros cúbicos por segundo, isso depende, né, da energia que eu vou colocar essa água, tá? Se registre e não saia a água. Tá? Então, para a água chegar até ali, ela tem que ter uma pressão lá no reservatório, né, suficiente, uma energia lá no reservatório suficiente para me suprir essa pressão aí onde eu quero. Quantos hidrantes eu vou usar? Eu vou ter que desenhar na minha planta ali esses pontos, eu vou colocar os hidrantes e a quantidade de comprimento da mangueira. Tem que me lembrar que cada mangueira vai cobrir ali um comprimento de 30 metros, então assim a gente vai posicionar. Depois de posicionados os hidrantes, a gente procura alinhar eles, claro, para economizar cano, né? A gente vai passar uma tubulação que interliga esses hidrantes. Quanto mais linear for, melhor. A gente vai aprender aqui agora o porquê disso, né? Por causa da perda de carga. Então, quem chegou agora, está aí o formulário de frequência aí no chat, a gente está falando sobre cálculo de hidrantes, tá? Então, vamos avançar. Essa aí é a nossa válvula de globo do hidrante. Veja que essa válvula aí está faltando ali, aquela rosca, é para conectar ainda o conector padrão, o engate STORS, conhecido como engate rápido. Mas é isso aí, é um registro globo angular, vai dar uma saída de 45 graus aí de ângulo. E eu mandei esse vídeo hoje à tarde para vocês, aí pelo WhatsApp, porque eu não posso, como eu estou gravando essa aula, não posso rodar o vídeo aqui para mostrar para vocês, porque tem o traz lá e a tal da monetização, né? Então, por isso eu dou o link aí para vocês assistirem lá e dar o pontinho para ele receber o dinheirinho dele lá do YouTube, né? Então, esse vídeo aí está explicando a diferença do escoamento laminar para o escoamento turbulento. Então, laminar de lâminas mesmo, as linhas de fluxo, elas não vão se tocar, não vão se colidir, seu escoamento laminar. E o escoamento turbulento, ele já tem ali uma coisa caótica com essa trajetória das partículas aí, nessas linhas de fluxo. Tá? Eu sempre boto esse QR Code
Não sei se vocês já sabem em geral o QR Code, tem um programinha online aí chamado QR Code Kaiwa. E aí você pode pegar um link qualquer, de uma figura, um link do cartão de visita de vocês, do site de vocês, o link de um filme. E aí você põe ali, quando eu apresento aqui em sala de aula, né, o aluno pode bipar lá com o seu leitor de QR Code lá na tela e assistir. Ou então tá aí o link, né? Eu mandei também no WhatsApp de vocês, o link do YouTube, e ali a fotinho do filme, tá? Aquela coisa que a gente vê se desmanchando ali são os vórtices, né, do escoamento turbulento. Então, existe um número mágico aqui, que um pesquisador chamado Reynolds desenvolveu, um número adimensional que a gente calcula em função da velocidade, e acima de 64, esse número, abaixo de 64 é um escoamento laminar, e acima de 64, não tem unidade. Normalmente, em nossos projetos aí, a gente vai ter o escoamento turbulento. Então, aqui a gente pode ver essas linhas de fluxo. Então, imagine aí que esse vento está soprando sobre uma superfície que tem ali uma depressão e vai encontrar uma barreira. Tá? Imagine que seja ar soprando e essa barreira seja a cerca da casa de vocês e a gente tem ali um rio, por exemplo, seco ali. Então, essa curvatura aqui, ó, as linhas de fluxo das partículas, né, a trajetória das partículas, vai acompanhar essa depressão. E ao se colidir aqui com essa barreira, vai subir e se colidir com as outras linhas de fluxo. Nesse ponto aqui eu vou ter o escoamento turbulento e aqui nesse outro ponto o escoamento laminar. Então imagine dentro de uma tubulação, a gente vai ter curvas, vai ter derivações, vai ter interferências ali de válvulas. Além disso, eu também tenho o atrito contra as paredes do tubo. Aí, claro, quanto mais caótico for isso, mais dissipação de energia eu tenho. Chegou o Francisco. Vou colocar aí no chat aí o formulário. Mais dissipação de energia eu tenho, né? Então, aqui explicando a vazão, aqui eu inverti, tem que aparecer primeiro a fórmula, né? Tá aqui, ó. Unidade de tempo, tá? Então, vazão é volume sobre tempo. Litros por segundo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo. Normalmente a gente utiliza aí o Sistema Internacional de Unidades, né, que é o MKS, metro, quilo, segundo. Tá? Então a gente usa metro cúbico por segundo. Mas a norma brasileira trabalha com litros por segundo. Não tem problema, a gente converte isso para metro cúbico por segundo lá para poder comprar a bomba, né, da unidade internacional. Essa quantidade de água por tempo, né, quantidade, esse volume dividido pelo tempo aí, que é a vazão, também pode ser expresso por velocidade vezes a área. Tá? Então, o Vzão ali é volume, o Vzinho, velocidade. E aí, se eu isolar, se a gente imaginar que essa área aí é a área da secção transversal do tubo, a gente isola lá e eu tenho como calcular a velocidade. Velocidade é a vazão dividida pela área. Então, como a vazão vai ser padronizada pela norma, por exemplo, aí num hidrante classe 2 aí, a gente vai precisar de 150 litros por minuto, e eu sei a área do tubo, porque eu vou determinar o diâmetro dele, eu consigo calcular a velocidade da água dentro do tubo, tá? Você já deve ter feito um experimento aí, desde criança, aí, de tentar botar o dedo no bico de uma mangueira de jardim, né? Então, quando você põe o dedo ali, você vê que a água vai mais longe, né? Vai mais distante. Então, o que acontece? Eu tenho uma vazão constante ali, a mesma quantidade de água que está saindo da torneira, está saindo, se a mangueira não estiver furada, né? Está saindo pelo bico da mangueira. Então, quando eu diminuo a área, eu aumento a velocidade. Por isso que a aguinha ali vai mais longe, né? Então, se eu diminuir a área, aumenta a velocidade. Eu tenho que tomar um cuidado com essa velocidade, porque é uma velocidade muito alta, vai provocar dois problemas na tubulação. Um deles é vibração, e o outro é o golpe de ariete. O que é o golpe de ariete? É um soco, um supapo que a gente tem que acaba arrebentando toda a fixação da nossa tubulação, rompendo as conexões.
O ariete, já comentei para vocês em outras aulas, né? Aquele instrumento medieval que era uma tora pendurada numa carroça, assim, para bater e derrubar o muro do castelo. Então é inspirado nisso aí, né? Um golpe de martelo mesmo. Velocidade na tubulação, a gente limita a 5 metros por segundo. Pô, e se for maior tem que aumentar o diâmetro do tubo, tá? Para evitar ele passar dos 5 metros por segundo, para eu não ter aí problemas, tá? Tem outro problema da velocidade, é no rotor da bomba, tá? Se a velocidade for muito alta, ela vai provocar cavitação. Tá? Então, a norma me diz aqui, a IT22, né, a IT lá dos hidrantes, ela me diz que a velocidade no rotor, na parte de sucção ali, no tubo de sucção da bomba, esse tubo que tem antes da bomba, né, que está puxando a água para a bomba, vai ser de 2 metros por segundo no máximo, se essa sucção for negativa. O que quer dizer isso? Quando a sucção vem de baixo para cima. Eu estou puxando água de um poço, por exemplo. Então, limito ali em 2 metros por segundo. E se a sucção for positiva, quer dizer, a água está vindo de cima, aí ela vai ter a pressão também da força da gravidade ali, então aí pode ser um pouquinho maior, 3 metros por segundo. Isso para evitar a cavitação, aquele fenômeno de erosão ali do rotor, né? E, claro, na tubulação é 5, no máximo 5 metros por segundo. Na tubulação não vou ter problema de cavitação. Mas tem aqui problema de vibração e o golpe de ariete, tá? Então, tá aí os númerozinhos mágicos aí, 2 metros. Máximo, né? E na tubulação, 5 metros por segundo. Deixa eu desligar aqui só esse WhatsApp, tá atrapalhando a nossa aula aqui. Só um momento, deixa aqui. Pronto. E a cavitação, a gente comentou naquela aula de bombas, né, esse fenômeno de erosão do meu rotor, no caso da bomba centrífuga, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Por que a água não produz erosão? Ela é líquida, né? Porque ela vai fluir, vamos dizer assim, mais, de uma maneira mais laminar, tá? Mas quando eu tenho a pressão muito baixa, essa água vai se transformar em vapor. E aí, quando chegar no ponto de maior pressão, ela se transforma em água de novo. Então, essa implosão da bolha de vapor vai dar mais energia cinética aí de impacto, né? É tipo um tiro, um micro tiro, assim, só que são milhões de tiros, né? E aí começa a corroer ali, arrancar pedaços, né? A erudir o meu rotor. Tá? Ok, então tem que limitar essa velocidade a 2 metros por segundo, se a pressão for positiva, ou 3 metros por segundo, se ela for negativa. Aliás, o contrário, né? Deixa eu ver aqui. Professor? 2 metros por segundo negativo e 3 metros por segundo positivo. Pode falar. Essa cavitação, ela fica onde? No rotor da bomba. Essa peça que a gente está vendo aí é a peça que gira na bomba ali, naquela cavidade onde vai gerar a sucção, né? Vai fazer a bomba puxar a água do reservatório e impulsionar, né, para o outro lado. Então, eu tenho que limitar. Se essa velocidade for muito grande, o que eu faço? Eu aumento o diâmetro do tubo de sucção, aí vai diminuir a velocidade. A velocidade não é vazão sobre a área. Se eu aumentar a área, aqui a formulazinha, né? Ó, se eu aumentar a área, diminui essa velocidade. Então, algumas vezes a solução vai ser essa, aumenta o tubo. Faça um tubo de um diâmetro maior. Aí resolvo ali o problema da cavitação. Entendeu, Carlos? Entendi, professor. Ela é quebradinha assim, professor? É porque ela já está desgastada aí. Aqui ela já está lascada, né? Está desgastada. Esses buraquinhos ali é o fenômeno da cavitação. Uma erosão, né? Mais ou menos como se estivesse jateando a peça ali com areia, né? Só que são partículas de água, de vapor d'água que virou água. Sim, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole, isso mesmo, Francisco, lá, né? Água mole, pedra dura, né?
tanto bate até que fura. Só que aqui não é água mole, é água dura, tá? Porque ela está se transformando de vapor em líquido, então eu tenho como se fossem gotículas d'água. Em vez de eu ter uma lâmina d'água, tenho microgotículas ali, aí começa essa desgraça aí. Tá? Pronto, aqui tem um perfil de asa. As asas são interessantes porque, se vocês olharem esse perfil, vocês vão ver que a parte de cima da asa, ela tem um caminho mais longo do que a parte de baixo, que é mais retilínea, né? Isso aí faz com que, quando abre o fluxo aqui, faz assim de lado, para que essas partículas consigam se encontrar lá atrás, essa de cima tem que ter uma velocidade maior do que a de baixo, tá? Essa velocidade maior vai criar aí uma baixa pressão em cima da asa, tá? E isso aí cria uma força de sustentação, tá? E é isso que faz o avião voar, né? Então, e aí, como é que eu vou pousar o avião, né? Se a tendência é ele subir para sempre, né? O que eu faço? Aí eu vou ter que ter um flap, né? Uma articulação na parte de trás da asa para poder trabalhar essas velocidades, tá? Então, fazer o avião descer, subir. Não sei se vocês já observaram aí, eu gosto de sentar na janela da asa do avião e fico mostrando para meus filhos ali, quando o avião pousa, né? Ele muda o flap lá para ela começar a descer. E quando ele toca a roda no chão, eu digo, ó, vai abrir o freio aerodinâmico. Aí em cima da asa abre uma comporta assim, né? E ali para dar o freio para o avião segurar, né? E outra coisa que o avião faz para frear, claro, né? Não é um freio na roda, não. Ele, na turbina, atrás da turbina, existe um mecanismo ali, que é o reverso. Então ele abre esse mecanismo e vai jogar a pressão da turbina para frente, né? Está saindo para trás, joga para frente, agora o freio. Professor, Diga. o flap, no caso do avião, ele serve para meio que cortar esse fluxo de ar que faz com que o avião suba, né? No caso, é isso? É isso aí, tá? Então o desenho é aerodinâmico. Aí, em outras situações, eu vou querer o inverso, né? O automóvel, por exemplo, ele é um avião de cabeça para baixo, né? Um carro de Fórmula 1, por exemplo, é um avião de cabeça para baixo. E nas saídas, ó, tanto na ponta da asa quanto na saída traseira ali, eu vou criar vórtices, que são esses movimentos, né, das partículas aí, do fluxo, né, das linhas de fluxo, né. Então eu tenho que projetar para evitar isso, porque isso aí consome energia e acabo tendo que gastar mais combustível no meu avião. Então você já deve ter visto alguns aviões, desses de transporte de passageiros aí, que na pontinha da asa tem uma pequena elevação, assim, né? Aquilo ali é para matar os vórtices, né? E claro, a saída da asa tem que ser muito bem projetada para não ter vórtice, senão eu vou ter uma força de arraste, né? Então aqui, por exemplo, a primeira forma lá de asa eu não tenho vórtices na saída, mas na segunda, que é um formato de esfera, já tenho vórtice. O terceiro, que é uma placa plana ali, mais ainda, né? Então, se vocês imaginarem aí um automóvel, o melhor formato é esse formato da asa, de preferência, o formato de gota d'água, né? Da secção lateral. O Fusca, né, Volkswagen, chamado Volks é polvo, né? Então, o carro do povo, Wagen é carro, vagão, em alemão. Então, o carro do povo, carro popular, lá da época da Segunda Guerra Mundial, foi inspirado na gota d'água. Quem projetou foi o nosso amigo Porsche. Outra coisa que o Porsche projetou foi o tanque Tiger, né? Que na verdade não é Tiger, é Tiger, tá, alemão. Se a gente traduzindo para o inglês é tigre, né? Tiger. É Tiger, alemão. E ele projetou a aerodinâmica do Fusca para economizar combustível. Não que o Fusca fosse atingir grandes velocidades, porque a potência que ele tem de motor é bem singular, bem simplesinha, né? Só o suficiente para ser um carro realmente urbano. Mas a aerodinâmica ajuda na economia de combustível, né? Então, se a gente for pensar um carro de Fórmula 1, um carro de alto desempenho aí, a gente tem que pensar sim na aerodinâmica. Se vocês pegarem do Fusca, a mesma plataforma do Fusca, a gente faz a Kombi, né? Esse veículo de carga aí da Volkswagen, né? E a Kombi, ela gasta mais, além de ser um pouquinho mais pesada por causa da carroceria, né? Ela gasta mais combustível também por causa da aerodinâmica, né? Tem mais força de arraste, que ela é praticamente um quadrado, né? Um paralelepípedo ali sobre roda.
Então, o vórtice a gente acaba chamando aí no popular aí de redemoinho, né? E esse redemoinho a gente vai também ter um cuidado, uma entrada especial lá na nossa reserva de incêndio para evitar porque isso também gasta energia, dá perda de carga, e aí eu vou precisar de uma bomba mais potente, gastar mais eletricidade, né? Queremos isso. Então, aqui no automóvel de alto desempenho, a gente já precisa ter uma aerodinâmica mais bem desenhada, porque aqui, ao contrário do avião, que a gente quer que decole, o carro a gente quer que ele tenha um efeito solo, que grude no chão, para ter mais dirigibilidade, ele não sair pela tangente aí numa curva, ele não capotar, levantar, né? Não sei se já viram aí corridas de Fórmula 1, tem uma corrida bem famosa que quebrou a asa dianteira do carro e o carro levantou, assim, decolou, né? Então, aqueles aerofólios ali de traseira, o pessoal chama de asa, né? Do automóvel ali de competição são projetados para eu poder manter ele no chão. E ter um mínimo de arraste, a saída lá, ter um mínimo de arraste também para eu não ter essa força de arraste, não ter esses vórtices que me provocam a força de arraste. Tudo isso pensando na eficiência energética, né, de eu economizar combustível, de eu ter um motor menor, consequentemente mais leve, de eu ter um desempenho melhor no meu automóvel e ganhar a corrida, nesse caso aí. Vocês já devem ter visto aí nas aeronaves essas protuberâncias aqui, né? Isso aí não é um gancho para engatar o barbante do paraquedas, não, tá? Se vocês observarem aqui em Natal, quando a gente pega aqui a Rota do Sol, essa aula agora pode estar sendo assistida por alguém lá do Sul, que está preocupado com o frio lá, e quer vir aqui para o Nordeste, sonha em vir aqui no maior cajueiro do mundo, né? Então, quando a gente passa ali, tem na Barreira do Inferno uma exposição de foguetes ali, tem também um caça chavante, né? Um caça aí da tecnologia aí da década de 60, década de 50, década de 60, né? E vocês vão observar um tubinho desse aí, chama tubo de Pitot. Para que serve esse negócio? Para medir a velocidade do avião, né? Então, aquele tubo ali ele é vazado na ponta e também tem furações na lateral. Então, vou estar medindo ali a pressão total e a pressão estática. E a diferença entre a pressão total e a pressão estática é certinha a pressão dinâmica, que eu consigo aí converter em velocidade. Tá? No automóvel, a gente põe um sensor na roda ou no eixo do motor, eu consigo saber a velocidade que eu estou. Num avião, tem que ser pela pressão que está impactando na frente dele ali, né, no nariz dele. É assim, ó. Então, tem uma entrada para pressão total e uma entrada lateral para pressão estática. Essa resistência de aquecimento que a gente tem ali, ó, ela é necessária porque essa desgraça congela, né, enche de partícula de água aí e vira um picolé, e aí eu não tenho como fluir aí o ar, né, não tem como mensurar a pressão. Então, a gente põe um resistor ali e manda eletricidade. E aí, naqueles dois tubetes lá, ó, saída da pressão total, saída da pressão estática, a gente põe dois sensores piezoelétricos ali e consegue mensurar essa pressão, tá? No modelo mais antigo, a gente conecta dois tubinhos nisso aí e liga num diafragma, esse que está aqui, ó. Liga os dois tubinhos num diafragma de borracha, e esse diafragma vai inflar mais quando eu tenho uma velocidade maior, claro, inflar menos quando tem uma velocidade menor. E ali vocês observam que esse deslocamento aí horizontal desse diafragma está movimentando um eixo vertical, né? Esse eixo vertical está movimentando um engrenamento ali, um sistema de engrenagem de relógio, uma engrenagem de precisão. E aí eu vou ter um ponteiro lá que aí não vai medir pressão, vai medir, já converter, né, pelo cálculo aí desses dentes da engrenagem aí, converter em velocidade. Tá? Os mais modernos não usam mais esses diafragmas aí, usam logo sensores de pressão, e aí eu tenho ali um chip eletrônico ali, com um algoritmo ali que vai me dar a informação digital da velocidade, ou eu posso ter até um ponteiro digital, que o ponteiro é mais fácil de enxergar. Essas coisas que me exigem aí uma leitura instantânea, é sempre bom usar ponteiro, em vez de usar o número, né? Dígito. Professor, Oi, pode perguntar, Carlos. em relação a esse equipamento que o senhor mostrou aí agora do avião aí, e também nessa resistência que tem que ter, nessa resistência que tem que ter aí, houve um acidente, eu não estou lembrado se foi com um avião da Air France,
que houve um problema justamente nesse sensorzinho aí, que ele congelou, né? Não sei o que aconteceu lá, na época, Sim. eu vi um documentário e tudo sobre esse acidente, e o cara falando que o engenheiro de voo lá, ele explicando lá que esses medidores que era para, né, medir a temperatura, essa Aham. velocidade no caso, né, essa pressão aí, ele congelou, justamente isso que o senhor falou, né, essa resistência tem que ter para não congelar. Pode E o dele falhar a congelou. resistência. Aham. E o dele Por congelou. Aí o que isso, aconteceu? Aí houve desorientação de voo, um bocado de coisa lá, e acabou que o avião caiu. se você não tiver a navegação, né, você não tem como estimar combustível, né, e complica um pouco isso, né, tempo de chegada, então o seu avião pode cair. Normalmente se usa dois pitôs desses para ter uma redundância, né, que se falhar uma resistência dessa tem a outra, né, mas pode ocorrer, tá? Infelizmente, nesse caso desse acidente, falhou os dois. É. Por incrível que É pareça. aquela disciplina do professor Kleber, né, da árvore de falhas, né? Então essas coisas que dão falhas catastróficas aí, mesmo tendo uma probabilidade pequena de acontecer, a gente tem que ter um cuidado para evitar, né? Cuidado de manutenção, sensores, né? A questão da manutenção preditiva e pode complicar aí, claro, aquela coisa de voo por instrumentos. Às vezes a gente só voa por instrumentos, né? Você não tem visibilidade. Então tem que ter uma coisa confiável. Pronto, nesse tubo aqui, ó, vocês imaginarem um tubo que está fluindo gás, aí, ar, vamos dizer, ar comprimido. Se a gente fizer um furinho na lateral do tubo, aqui, deixa eu passar o meu mouse ali, aqui, ó, na lateral, e botar água ou mercúrio aqui, essa pressão do tubo aqui vai deslocar essa água, e essa altura de coluna aqui, eu posso converter em pressão. Tá? Por exemplo, 10 metros de coluna d'água é uma atmosfera. Claro que eu não vou ter 10 metros aqui, né? Então, posso botar um fluido mais pesado aqui, tipo mercúrio. Então, essa diferencinha de altura eu consigo converter, ρGH, né? Converter na pressão que eu estou medindo aqui. Essa é a pressão estática. E a pressão aqui no centro do fluxo, ó, do tubo, a gente chama de pressão total. Esse tubo aqui chama tubo de Pitot. Tá? Aquele ali do avião, ele combina os dois, né? Ele tem esse aqui e tem também uma entrada lateral para medir a pressão estática e a dinâmica, e a total. E a diferença entre a estática e a total aqui, se eu botasse um fluidozinho aqui de mercúrio, essa diferença de coluna d'água aqui é a pressão dinâmica. E é essa pressão que o bombeiro padroniza, porque ela tem a ver com a velocidade, né? Tá? Então, não posso avaliar só a pressão estática, porque, assim, quando eu estou com o meu hidrante desligado, eu tenho uma certa pressão ali. Quando eu abro, eu vou ter movimento, tá? E esse movimento vai provocar atrito. Então, eu vou ter ali uma perda de pressão. Então, sempre a gente vai testar com o fluido em movimento para eu poder ver, mensurar essa pressão dinâmica aí, que é ela que me garante que eu vou ter realmente a quantidade de água e a velocidade que eu necessito lá no meu hidrante, tá? Então, a gente projeta pela pressão dinâmica, que é a diferença entre essa pressão total e a estática. Tá? Ó, uma maneira de medir a pressão dinâmica é eu colocar o tubo de Pitot ali na saída do hidrante. Agora, esse aí é um hidrante de calçada. Se eu abrir aqui, eu não tenho prejuízo. Mas imagina eu ter que abrir um hidrante no meio de um escritório para fazer esse teste. Ia ser uma desgraça, né? Então, para isso, a gente tem um outro instrumento, que é esse aqui, pressão dinâmica ali. Não, esse aqui é o manômetro que serve para medir a pressão estática e também a dinâmica, depende do conector que eu vou colocar ali, se é o tubo, né, mas esse aqui, ó, então, vou conectar isso aqui no hidrante, conecto uma mangueira aí, ele tem aqui um tampão, tira esse tampão, conecta esse lado no hidrante, esse lado na mangueira, e aí eu abro o hidrante, aqui tem uma válvulazinha para eu tirar o ar aqui do sistema, e boto a água lá para a rua, pela janela, né, e vou mensurar nesse manômetro, a diferença entre a pressão total e a pressão estática vai me dar aqui diretamente a pressão dinâmica. Esse manômetro ele não está cheio d'água, não, é um manômetro com óleo, tá? Mantém ele cheio de óleo, para dar mais precisão, para o ponteiro não ficar pulando aqui. Então, transporta nessa maletinha com todo cuidado, não se pode deixar cair, né?
E tem uma borrachinha para fixar ele, isso aqui não pode bater, é um instrumento de precisão, tá? E tá aí o meu medidor de pressão dinâmica. Custo em média quanto por ser um equipamento desse daí? Cara, não sei, viu? Não sei, mas eu estava testando um recurso aqui agora no Google. Tem o Google Lens, né? Google Lens. Se você apontar aí para essa imagem aí, aqui na pesquisa do Google do teu celular, ele acha, viu? Ele acha um bicho desse aí pela imagem para vender. Não sei, já viram que apareceu aqui no aplicativo do Google? Aqui do... Deixa eu ver se dá para ver. Acho que não vai dar para ver. Aqui tem uma... Posso digitar e aqui do lado tem um microfone ou uma câmerazinha. A câmera é para você tirar a foto da imagem que você quer saber e você descobre na hora o que é essa desgraça aí, né? Eu estava vendo aqui, botando esse meu... Tirei uma foto disso aqui para testar, acha na hora, custa R$ 35 esse tripé aqui de Massa. YouTube de fajuto. Tá? Mas não é assim tão caro, porque ele não é um equipamento eletrônico, né? Mas é um equipamento de precisão. Tem ali um manômetro, tem que ser calibrado, e tem essas canoplas aí de latão, né? Com uma vedação, né? Vedação, imagino que não seja tão caro quanto um instrumento desse que a gente usa para medir ruído, né? Para mensurar aí, calor, né? Que são os instrumentos eletrônicos. Então, gente, ó, a receita de bolo aqui, a gente não vai fazer um bolo, mas primeiro eu descobri lá na IT01, a IT01 é que fala das coisas gerais, né? Qual é a minha classe de ocupação? Que tipo de edificação é a que eu vou projetar, tá? Pô, é uma indústria, é um shopping center, é uma igreja, vou ver qual é a classe lá. E aí, ainda na IT01, eu vou descobrir se se esse meu prédio aí precisa de hidrante, pode ocorrer de não precisar de hidrante, tá? E aí, ele precisando de hidrante, claro, eu vou na IT22, que é a norma de especificação de hidrante, e a reserva técnica de incêndio também, lá na IT22, tá? Então, vou. A primeira coisa, se eu precisar ter hidrante, né, é determinar quantos hidrantes eu vou necessitar. Então, isso a gente vai desenhar na planta ali, a posição onde eu vou botar os hidrantes, pelo comprimento da mangueira, lá de 30 metros, e vou determinar, pô, vou botar aqui de preferência em posições mais centrais, alinhados um pelo outro, para poder ligar um no outro com uma tubulação em linha reta, se for possível, né? E aí determinei lá, pô, vou precisar de 5 hidrantes aí nesse prédio, né? Agora, eu vou desenhar a tubulação na planta e vou fazer o isométrico. O isométrico é um desenho em perspectiva, isométrica, né, como diz o nome, perspectiva com aquele ângulo de 30 graus, e o bombeiro me exige também esse desenho isométrico, e é com o isométrico que eu vou saber quantas conexões, quantas curvas, quantos T's, quantas válvulas eu vou ter que usar para fazer a minha água sair do meu reservatório e chegar lá no hidrante, na verdade, chegar em todos os hidrantes, né? E aí eu vou poder calcular qual é a potência da bomba que eu preciso, se é que eu vou precisar de bomba, para lá no hidrante mais distante, mais longínquo, eu já ter a pressão mínima e a vazão mínima que o bombeiro me pede, tá? E aí, finalmente, no memorial descritivo, eu vou quantificar quantos metros de tubo, quantas curvas a 90 graus, quantas curvas a 45 graus, quantas válvulas de gaveta, de globo, né, o diâmetro dessas conexões, eu vou estar utilizando, tá? Então, está aqui a IT01, vou classificar, a primeira é minha edificação, por exemplo, é shopping center ali, ó, um grupo C, divisão 3, é uma C3, pronto. Agora, vou descobrir ainda na IT01 se eu preciso ou não ter o hidrante, né? E qual é já... E depois vou lá para a minha IT22 para ver também o volume da RTI. Então, aqui, por exemplo, ó, até aqui está a classe da ocupação, que já é na IT22, né? Não dá para vocês lerem aí, tá ruim até para eu ler aqui na minha tela, mas acreditem no professor. Essa primeira linha, ó, até 2.500 metros quadrados de área, eu posso usar o hidrante tipo 1 ou tipo 2. E nesse caso, a reserva técnica de incêndio é 9 metros cúbicos.
8, nem sei aqui. Peraí, deixa eu ampliar aqui para eu ler melhor. 5 metros cúbicos, se for o hidrante tipo 1, e 8 metros cúbicos, se for o hidrante tipo 2. Aqui. O que é um tipo 1, tipo 2? Vamos ver, né? E por que eu sei que é o tipo 1? Aqui nessa coluna eu tenho aqui a minha edificação. A2, A3, C1, D3, aqui D1. Aí aqui na coluna amarela é a área. E aí eu vou ver o que é o hidrante 1, 2, 3, 4 ou 5. Temos 5 tipos de hidrantes aqui. O hidrante 1 é o mangotinho. Lembra aquela mangueirinha enroscadinha no carretel lá, tal, mangueira semi-rígida, né? E aí ele vai me dizer aqui o diâmetro do esguicho, o comprimento da mangueira, o diâmetro nominal da mangueira, aqui é do mangotinho é 1 polegada, né? E a pressão e a vazão. Vazão de 100 litros por minuto, pressão de 80 metros por coluna d'água. A gente vai aprender a projetar o tipo 2, tá? Mas a planilha que eu mandei para vocês aí já no WhatsApp, é só vocês escolherem na aba da planilha qual é o tipo de hidrante. Eu quero o tipo 5. A minha edificação precisou do tipo 5. Então ele tem os parâmetros. Tipo 5 já tem que ter uma pressão de 600 litros por minuto e 60 metros de coluna d'água, né? E o tipo 5 também ele tem que ter uma saída dupla. 2 hidrantes em cada ponto de consumo ali, né? Saída dupla. E aí a mangueira mais parrudinha também, a mangueira de 65 milímetros. No hidrante tipo 2 aí a mangueira de 40 milímetros, 1 polegada e meia, né? E o comprimento de 30 metros. Então esse parâmetro aqui que a gente vai usar no exercício de hoje aqui, é o hidrante tipo 2. Tipo 1 é esse mangotinho aí. E agora vamos para mais um fundamentozinho aqui, não de norma, mas um fundamento de mecânica dos fluidos. Esse cara aqui, o Bernoulli, ele é um cara respeitado na área de mecânica dos fluidos, né? E ele escreveu a equação de Bernoulli, né? Que ela diz o seguinte, na verdade, é a equação de conservação da energia. Diz o seguinte, se eu traçar um volume de controle numa região do espaço, a energia que entra por uma área vai ser igual a que sai pela outra área, tá? Se eu tivesse somente uma entrada e uma saída, né? E nesse caso aí, nessa igualdade, né, no lado esquerdo da igualdade aqui, tem uma pressão no ponto 1, essa pressão aqui, o centro dessa área aqui, imagina que isso aqui é um tubo, né? E o volume de controle seria aqui essa parte externa do tubo. Essa segunda componente aqui da equação é a energia estática, ó, densidade vezes gravidade vezes altura, tá? O ρGH, aqui está D, né, de densidade, a altura, porque eu tenho a força gravitacional aqui, então isso aqui é o componente de energia estática, e aqui é o componente de energia dinâmica, ó, densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aqui na área 1, né? Essa áreazinha 1 aqui, ó. Tá? E lá na área 2, eu tenho a pressão 2, tá? Pressão total 2, mais o componente aqui, ó, densidade vezes gravidade vezes altura 2, em relação ao nível do mar aqui, energia potencial, e aqui é a energia cinética, densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui, gente, é no mundo ideal, onde eu não tenho perdas, dissipações, né, não está saindo energia por outro lugar que não seja a entrada no ponto A e a saída no ponto B, tá? Mas na vida real não é assim. Na vida real eu vou ter dissipação de energia, por exemplo, por vibração, por ruído, por calor, o atrito desse fluido aí contra as paredes desse tubo, a colisão de uma partícula contra a outra, né, no escoamento turbulento. Né? E essa perda de energia é o que a gente chama de perda de carga. Tá? Essa energia dissipada, a gente chama de perda de carga. Você já deve ter ouvido uma expressão assim, ó, pô, foco na vida, cara, não fica pensando em outras coisas, pensa só nisso que você vai conseguir, para você não perder energia, né? Então você concentra toda a sua energia naquele ponto, né? Mas é muito comum a gente ter essas perdas de energia. Claro que a gente vai trabalhar para ter a menor perda possível, porque eu também não quero pagar a conta da luz mais cara, hein, em tempos de bandeira vermelha, né? Eu não quero comprar uma bomba maior,
porque eu não tenho dinheiro para jogar fora, não sou o Elon Musk, né, que quer dar um voo ali na estratosfera para gastar o dinheiro que está sobrando, ele não sabe nem o que fazer com o dinheiro dele, né? Então eu sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro e, aliás, eu nem tenho dinheiro suficiente para fazer tudo que eu quero fazer, então eu não vou jogar dinheiro fora, né? Então a gente tem que cuidar aqui com a eficiência. E se esse dinheiro for do seu patrão, você tem que tomar muito mais cuidado ainda, porque se ele descobrir que você está gastando o dinheiro dele em coisas que ele poderia fazer outras coisas, por exemplo, ir lá em Paris tomar um cafezinho com a esposa dele, ele vai ficar chateado aí com o Tec Segurança, né? E aí, tadã, você é eliminado do Big Brother aí da empresa, né? Então, gente, temos que considerar essa perda, carga, e minimizar essa perda, claro, para eu não precisar gastar muita energia. A gente consegue fazer um ensaio em laboratório e saber quanto que cada metro de tubulação dissipa de energia e quanto que cada tipo de derivação, nesse caso aí uma válvula, dissipa de energia. É simples assim, ó, você põe um manômetro antes e um depois e vê quanto é que caiu de pressão. Essa queda de pressão é a perda de carga, é a dissipação de energia. Para onde foi essa energia? Tem um buraco negro ali dentro, né? O X-Men botou a mão ali e sugou a energia, é o Doutor Estranho que teletransportou essa energia para um outro universo paralelo aí, o Homem-Formiga que apertou o botão e encolheu ali, sugou essa energia. Não, meu amigo, essa energia está sendo transformada em calor, em vibração, em ruído, né, em função da mudança de trajetória das partículas, a colisão de uma partícula com a outra, a colisão também, o atrito com as paredes desse tubo. Então, eu determino isso, né, e nossos amigos Hazen e Williams aí determinaram o fator dessa perda, Hazen e Williams, determinaram isso. Então, se vocês imaginarem essa pequena tubulação aí, vindo lá de um poço dessa válvula de pé, para essa, quanto que vai se perder de energia para essa água passar por dentro dessa tubulação e sair na outra, nessa ponta de cima aqui, nessa extremidade de cima, eu teria que considerar o atrito em cada conexão dessa, né? Então, a gente usa o princípio aí do comprimento equivalente. Então, o que seria isso? O tubo reto ali, nessa situação ali, se vocês forem mensurar, está mostrando aqui as cotas, né? Acredite aqui no professor, 10 metros e meio de tubo reto, né, de tubulação. E aí eu tenho mais uma válvula uma válvula direcional, tenho mais uma válvula de gaveta, uma válvula de pé, tenho também duas curvas. E, né, uma válvula de pé, uma curva aqui, uma válvula de gaveta, outra curva aqui, uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção serve para não deixar o fluxo ser invertido. Essa válvula de pé também serve para que o fluxo não volte, né? E cada uma dessas eu consigo transformar ela num comprimento equivalente, que seria o equivalente a eu trocar essa válvula por um pedaço de tubo reto. Por que eu vou fazer isso, né? Porque o nosso amigo Hazen e o nosso amigo Williams laboratório, e eles determinaram um fator chamado fator de Hazen-Williams, e se eu multiplicar por esse comprimento, eu vou obter a perda de pressão. Então facilita muito a nossa vida, nosso cálculo aqui. Então eu vou lá no fabricante, e o fabricante me diz, porque ele testa isso em laboratório. Ó, uma válvula de retenção ali, ela é equivalente a 9,7 metros de tubo reto. Uma válvula de gaveta equivale a meio metro de tubo reto. Se eu tirasse a válvula dali e botasse um tubo retinho ali, de meio metro, vai dar a mesma perda de carga, né? Uma válvula de pé já tem muita perda de carga, né? Porque tem ali mudança de sentido de fluxo. Então, por 20 metros, ó. E aí, somando tudo isso aí, daria o equivalente, se eu tiver só tubo, de 43,9 metros. Vai dar a mesma perda do que 10,5 metros, mais essas conexões todas aí. E aí, jogando numa tabelinha lá, vou ter esse número aí, 43,9. E esse número eu vou ter que multiplicar pelo fator do Hazen-Williams. Tive um aluno chamado Hazen-Williams, lá na pós-graduação de Engenharia de Segurança, da Faculdade de Estácio de Sá. Antes de eu ser um professor federal aqui, eu podia ter 2 empregos, aliás, na época eu tinha 3, né?
Agora não, sou dedicação exclusiva, tem que ser só de vocês aqui. Não posso ser professor de muitas instituições, só de uma instituição agora, né? Mas o Hazen Williams, eu disse para ele, o teu pai é engenheiro civil, né? É mesmo, professor, como é que o senhor sabe? É porque eu também estudei mecânica dos fluidos. O meu nome, né, professor? Hazen Williams. É, isso mesmo. E o Hazen Williams desenvolveu esse fator J aí, que é a perda de carga, né? E o C é o fator de atrito também de Hazen Williams, que a gente vai aplicar. Essa equação, se a gente for calcular numa calculadora científica, antigamente, lá no século passado, as melhores calculadoras eram as calculadoras HP, né, Hewlett-Packard. Tinha umas que já tinha até, se comunicava por ótica, se colava uma na outra, passava uma fórmula de uma calculadora para outra. As mais modernas ainda existem agora, né, as calculadoras 50G, eu tinha uma 48G. Tem a 50GX, tal, ela tem até Bluetooth, você consegue transmitir informação, perigo, né, numa prova, numa sala de aula, você transfere de um aluno para o outro aí a informação, né. Era uma desgraça, porque você errava um expoente desse aí, ó, esquecia de botar esse sinal de menos ali no expoente do C, e de menos 1,85, já errei muito essa desgraça aí, tá? A pessoa tinha que ter uma concentração sobrenatural, tinha que treinar milhares de horas, para chegar ali na hora do vamos ver, numa prova de 3 questões malditas lá, você não podia errar uma questão inteira, né? E se você errasse no início, errava o resto da questão, todo o professor corrigia de trás para frente, se você errasse o resultado e não queria saber o resto. Era difícil, viu? Então, dizem que os engenheiros são pessoas inteligentes, não, são sobreviventes, já tentaram acabar com ele de todo que é jeito, e o camarada passou, né? Passou pelo processo. Então, hoje em dia a gente joga isso numa... A própria calculadora, você pode programar essa equação aí, mas a gente usa um Excel, né? Você tem aí no seu celular, aí, uma planilha Excel, ou aí num computador de mesa, e a gente vai usar essa planilha, tá? Uma dessas planilhas aí. Então, o HF é a perda de carga, e essa perda de carga aí eu vou ter que aplicar na pressão que eu preciso, acima da pressão que eu preciso, para calcular a potência da minha bomba, tá? Não posso ter uma bomba que me dê só a perda de carga, tem que dar a perda de carga mais a pressão que eu preciso lá no hidrante. Tá? Então, eu preciso da pressão no hidrante de 30, vai ter que ser 30 mais a perda de carga. Essa vai ser a potência da bomba, né? Se eu tiver algum reservatório elevado, aí eu vou descontar essa energia potencial aí da gravidade, da potência da bomba, claro, né? Já tem a gravidade a meu favor. O LT é o comprimento total, que eu vou somar os comprimentos equivalentes ali, o comprimento reto. O J é a perda de carga por atrito, que é vazão. O C é o fator de Hazen Williams, ali, de rugosidade, tem a ver com a rugosidade do tubo, depende do material do tubo. E o D é o diâmetro. Eita, passou do nosso horário, né? Vamos fazer um intervalo, gente? Vamos fazer um intervalo aqui, por isso que eu estou bebendo água. Não, vamos parar um pouquinho. 15 minutinhos aí, que eu já estou aqui me exaurindo. Aí a gente volta e vai já mostrar essa planilha de cálculo para vocês, tá? Show, Deixa eu professor. parar. Diga aí. Não, eu disse show. Show, volta na volta eu quero tirar a dúvida com o senhor, mas agora não, deixa para a volta quando eu voltar no intervalo, aí eu pergunto ao senhor. Jóia. Então tá, parar a gravação, até já, voltamos em 15 minutos.